Muito bom dia, amigos. Hoje tenho a necessidade de falar com vocês para dar uma opinião. Este domingo assisti a uma reportagem na TV que nos alertava sobre o uso indevido de alguns suplementos naturais que se vendem como milagrosos. Essa reportagem, conduzida por um médico reconhecido na mídia e cheio de méritos, trazia a notícia e a alerta sobre um produto específico, um tal 50 ervas, que seria produzido de forma totalmente irregular, sem nenhuma fiscalização dos órgãos competentes, o que já de por si justificava a própria reportagem. Já no começo, me identifiquei com o discurso do médico, pois como naturoterapeuta são as mesmas palavras que utilizo para com meus consulentes. Não existe remédio milagroso, nem na medicina, nem na naturologia. Observe que sempre que você veja ou ouça que um produto natural, suplemento ou erva faz milagres, primeiro, não acredite. O milagre está na mudança de hábitos e de atitudes, e não em nenhum tipo de remédio. Isso é justamente o que transmito a meus amigos e consulentes, sobretudo aqueles que se entusiasmam perante algum remédio milagroso, e é o que pratico na minha profissão. O que me chamou a atenção nessa reportagem foi a quantidade de inexatitudes e de meias-verdades que, de por si, diminuíram a responsabilidade do produto em questão e questionaram e denigraram o uso das plantas medicinais que tão úteis têm se demonstrado ao longo da história e com amplo respaldo de pesquisas científicas, como se gosta de exigir. E sabemos que nem todas as pessoas conseguem ler entre linhas nestes tempos de fake news e de desinformação. Se apresentou um caso, o caso de uma pessoa que teve problemas sérios de fígado. Uma pessoa que acabou perdendo a vida após um transplante, o que é profundamente lamentável. O intuito desta opinião não é questionar a quem perdeu a vida, nem a sua família, que sem dúvidas é quem sofre essa perda. Nós sentimos toda a perda de vidas humanas, e não seria diferente nesta ocasião. O intuito é apontar a essas meias verdades, a essas histórias contadas de forma rápida e sem provas, e que acaba por botar um aviso de perigo, de suspeita, taxando de venenoso a tudo aquilo que não esteja escrito num receituário médico. Por exemplo, toda planta e todo remédio médico possui toxicidade, e claro é que se engana quem supõe que uma planta medicinal, por ser natural, não fará mal. Mas a maioria das vezes se trata não da planta, e sim da dose consumida dessa planta. São amplamente conhecidas as plantas tóxicas e para quem exerce sua profissão com responsabilidade, isso não é nenhum problema. A maior parte dos laboratórios que produzem suplementos alimentares à base de plantas medicinais o fazem com essa mesma responsabilidade e, em geral, com fiscalização e documentos ao dia. No entanto, o uso tradicional de plantas medicinais, fundamentalmente aquelas que estão no mato ou no quintal de casa, escapa à fiscalização, mas não ao senso comum que filtrou o conhecimento secular, que trouxe alívio e solução para os problemas de saúde de incontáveis pessoas e que, no seu momento, abriu caminho para o conhecimento e produção dos remédios sintéticos. Interessante é que se fizeram muitos exames e nenhum deles evidenciou o problema que afetava o fígado dessa e de outras pessoas mencionadas na reportagem. Nenhum médico achou causas prováveis para tamanho desequilíbrio e deterioro funcional. E então, alguém percebeu que aquele remédio natural estava sendo usado.
E segundo a própria médica depoente, nesse mesmo instante, não teve nenhuma dúvida de que esse remédio natural era a única causa desse desastre. Isto sem provas, sem exames que provem a forma em que esses temerários remédios tóxicos degradaram as células hepáticas de forma tão rápida. Ou será que haveria no fígado alguma condição patológica prévia ao uso desses produtos naturais? Ou será que os remédios médicos que recebiam tratamentos anteriores, antes, durante e depois do transplante, todos eles, estariam isentos de efeitos iatrogênicos? E qual seria a história pregressa desses indivíduos? Quais os hábitos e emoções que pautavam o ritmo da vida dessas pessoas? As plantas assinaladas como tóxicas naquele produto possuem sim certa toxicidade, mas são ampla e cuidadosamente usadas na naturologia e pela população em geral. Agora, essas plantas medicinais, na proporção e doses daquelas cápsulas, cientificamente falando, poderiam provocar essa falência hepática indiscriminadamente? Quanto tempo necessitaríamos tomar essas plantas e essas cápsulas em aquelas proporções para desestabilizar o funcionamento hepático ao ponto de levar à morte a uma pessoa? Isso foi investigado? A reportagem não diz. Ao parecer, a informação contida na reportagem não resulta clara e se respalda em convicções e certezas que possuem por trás filosofias que até respeitamos, porém, sem os argumentos científicos que tal denúncia merece. Para nós, meros espectadores com opinião própria, esses lamentáveis episódios e sofrimentos são produto de uma cascata de eventos que de jeito nenhum podem se resumir ao uso dessas plantas medicinais. Fazer isso parece nos levar, através das médias verdades, ao obscurantismo. Seria de uma grande utilidade se a reportagem fosse mais democrática e não apresentasse só um lado da notícia, o lado médico. Então, sim, confirmamos que as plantas medicinais podem apresentar graus diferentes de toxicidade, tanto pelas suas características como pela forma em que são preparadas e pelas doses que são consumidas. Sim, condenamos a empresa que produz e vende de forma criminosa suplementos alimentares como os da reportagem, se valendo de propaganda enganosa e de médios mal fiscalizados. Mas acreditamos que não é com argumentação enganosa que contribuiremos com a informação que o consumidor necessita para tomar suas decisões. Sim, respeitamos a opinião médica, que, como dizemos, se sustenta em uma determinada filosofia, assim como sempre foi ao longo da história. Só apontamos de que existem outras opiniões, ainda que não sacramentadas, da mesma forma que não é sacramentada a opinião médica. Sim, compreendo a reportagem, assim como ela foi ao ar neste domingo. A compreendo como uma ferramenta pobre e exaustivamente usada para desinformar através da repetição da informação parcial. E sim, estou convicto de que não é possível prescindir do bom e responsável uso de meios naturais, das plantas que chamamos de medicinais, da filosofia e da humanidade por trás das práticas de saúde integrativa e complementar. Essa é a nossa opinião. Um grande abraço a todos.